O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente a sua palavra. Amém. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham desde casa, onde quer que estejam, nos acompanham por nosso canal no YouTube ou pelo Facebook, celebramos hoje a festa desse santo tão mal interpretado em nossa história e muitas vezes criticado como aquele que é incrédulo, que demora a crer. A cena do Evangelho é a mesma do dia da ressurreição. Nós já ouvimos esse Evangelho outras vezes. Jesus aparece no meio dos discípulos, se coloca no meio deles para dizer que é o centro da comunidade e dá aos discípulos o dom da paz, porque os discípulos estão fechados, enclausurados por causa do medo dos judeus. O Evangelho é muito claro: o que fecha os discípulos é o medo, pois se fizeram aquilo que fizeram ao Mestre, se o pregaram numa cruz, imaginem o que farão com aqueles que ousaram segui-lo. Os discípulos estão, portanto, amedrontados. Ao verem o Senhor e receberem dele a paz, os discípulos novamente se enchem de alegria e compreendem que o Cristo está vivo, ressuscitado verdadeiramente. Mas não falta um discípulo no meio deles. O discípulo que não está com eles é Tomé. Ora,
Se os discípulos estão fechados por causa do medo, quem não está com os discípulos é porque provavelmente não tem medo como eles. Tomé é um discípulo que representa a coragem. Tanto é verdade que quando Jesus foi para Betânia, já ameaçado de morte, tendo sobre si o peso de 2 ameaças, sendo criticado como blasfemador, e os discípulos já estavam todos temerosos com o destino do mestre, é Tomé quem toma a palavra, na frente do discípulo amado, na frente de Pedro, e diz: vamos morrer com ele. Tomé quer o mesmo destino do mestre. Ele sabe que onde o Senhor está, é aí que o discípulo deve estar também. E por isso faz todo sentido no Evangelho de João, que agora ele não esteja fechado junto com os outros, porque ele não está aterrorizado. Seu coração não experimenta o temor. Mas Jesus se manifesta na comunidade. É para a comunidade que Jesus se manifesta. E é essa comunidade que então se responsabilizará de contar a Tomé que eles viram o Senhor. É sempre assim. A experiência que os discípulos fazem jamais é fechada somente para eles, mas se abre no anúncio, se abre no testemunho, se abre na missão para todos aqueles que ainda precisam ser alcançadas por essa mensagem. Tomé então vai ouvir a comunidade dizer, vai ouvir os outros discípulos lhe dizerem que viram o Senhor, mas vai apontar para algo ainda mais fundamental. Esses discípulos que antes estavam fechados pelo medo e agora se tornaram arautos da ressurreição do Cristo, conseguiram convencer Tomé? Conseguiram convencer o coração de Tomé? Tomé entende que Jesus ressuscitou, mas ele precisa fazer a sua experiência pessoal. E isso é muito marcante, porque muitas vezes nós ouvimos dizer que a fé nos chega pelo ouvido, e é verdade. Todo mundo que hoje pode dizer que tem fé, só tem fé porque alguém lhe falou sobre Jesus Cristo, alguém lhe falou sobre Deus, alguém lhe anunciou, e mesmo que não tenha usado palavras, algum testemunho foi eloquente. Por isso a fé chegou pelo ouvido, não pela orelha propriamente, mas pelo ouvido, que é essa capacidade de escutar. Paulo mesmo dirá contundentemente, a fé chega pela escuta. Mas Tomé quer mais. Não basta apenas escutar, é preciso fazer experiência de fé. Experiência transformadora, radical. E por isso Tomé quer tocar nas chagas de Jesus, tocar suas mãos, tocar o seu lado transpassado pela lança. Não desprezemos isso. Nós desprezamos o toque como se ele fosse algo dispensável na fé, como se só ver e escutar fossem os sentidos mais importantes, como se Jesus não pudesse atingir-nos completamente e transformar-nos a partir de todos os sentidos. Não desprezemos o toque. E, principalmente, percebamos aqui o que Tomé está dizendo. Tomé identifica, ele sabe qual é a identidade profunda de Jesus. A identidade profunda de Jesus não está no tamanho do seu cabelo. Tomé não disse, se eu vir o tamanho do cabelo dele. Não está na túnica que ele usava, se eu vir aquela túnica que ele usava tanto. Não está no jeito de Jesus falar, se eu ouvir aquele jeito dele dizer. Não. Tomé reconhece Jesus pelas chagas, pelas mãos perfuradas e pelo coração transpassado.
nós bem sabemos o que tais coisas significam no Evangelho de João. As mãos perfuradas identificam Jesus porque foi por estas mãos que ele levantou pessoas, que ele curou aqueles que sofriam, que ele incluiu os excluídos. São estas mãos transpassadas que mostraram em obras a presença de Deus. A mesma coisa vale para o coração, que também foi transpassado. Dali Jesus derramou sangue. E sangue na Sagrada Escritura é vida. Jesus deu vida. E é por estes sinais que Tomé identifica Jesus, por suas mãos e pelo seu coração. E são estes sinais que Tomé quer tocar. Ou seja, Tomé quer experimentar Jesus de novo. Ele não quer só ouvir, ele também tem direito. E ele quer que esse direito lhe seja dado, o de experimentar o Cristo. Por isso a sua dúvida não é má. A sua dúvida em relação ao que os discípulos estão dizendo não é um problema, porque ela o leva a procurar. Ela o leva a sair de si, a querer fazer uma experiência. Sua dúvida alimenta o seu desejo. Problema é quando a dúvida mata o desejo. É quando a dúvida nos aprisiona e nós caímos da dúvida na incerteza e já não procuramos mais, e já não temos mais curiosidade, e já não vamos mais atrás de fazer nós mesmos o nosso próprio caminho e a nossa própria experiência. Se a dúvida alimenta o desejo, ela é tanto melhor do que a dúvida que nos aprisiona na incerteza. Pois acontecerá exatamente como Tomé deseja. Jesus se porá no meio deles de novo e, repetindo as palavras de Tomé, dirá: então toque em minhas mãos, toque no meu lado transpassado. E acrescenta: não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus não diz isso porque Tomé não tenha sido fiel. Ele diz para confirmar a fidelidade de Tomé. Jesus não diz não sejas incrédulo porque Tomé estava sendo incrédulo, mas para que ele permaneça sendo fiel. E tanto é verdade isto, que o que Tomé acrescenta é a maior das confissões do Evangelho de João. Não há nenhuma outra confissão que se compare a esta. Jesus já foi chamado de mestre, Jesus já foi chamado de Senhor, Jesus já foi chamado de Filho de Deus, mas de Deus, ser Ele o próprio Deus, meu Senhor e meu Deus, essa confissão não aparece em lugar nenhum. Ela é de Tomé e é a confissão mais poderosa que nós encontramos no Evangelho de João. Meu Senhor e meu Deus. Quem me viu, viu o Pai. Então esse discípulo finalmente compreende, finalmente entende que no rosto de Jesus está o rosto do próprio Deus. Isso não é infidelidade, isso é fidelidade. Isso não é incredulidade, isso é a fé mais lapidar de toda a igreja. E é com esta fé que nós também devemos seguir Jesus Cristo, compreendendo que em seu rosto está o rosto do Pai. Jesus nos revela Deus. Todo jeito de ser de Jesus é o jeito de Deus ser conosco. Não existe uma diferença, como se Jesus fizesse uma coisa e Deus Pai fizesse outra. Eles conspiram. Quem me viu, viu o Pai. E Tomé vê. E Tomé crê. O Evangelho não diz se Tomé chegou a tocar. Não diz se ele chegou a pôr o dedo no lado. Alguns ícones modernos representam Tomé enfiando o dedo no lado de Jesus.
Mas o Evangelho não afirma que Tomé o tenha feito. Tomé não precisa fazer isto. Tomé não precisa tocar, porque ele viu o Senhor ressuscitado e principalmente experimentou ele mesmo. Não ficou apenas com o que disseram para ele. Ele quis fazer a sua experiência e fez. E aí nós ouvimos o último versículo do Evangelho. Parece ser uma crítica, parece ser uma condenação, mas muito cuidado. Olhem o que Jesus diz. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ora, todos os discípulos viram Jesus. Por que Tomé não poderia ver? Todos os discípulos só acreditaram que Jesus tinha ressuscitado porque viram. Então Jesus não está criticando Tomé porque ele acreditou a partir de ter visto. Mas o Evangelho agora se dirige a você que o ouviu. O Evangelho se dirige à comunidade que o lê. O Evangelho se dirige a cada um de nós agora que medita o mesmo, dizendo: felizes, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Dizendo isso, o Evangelho quer alcançar todo mundo que não viveu com Jesus presencialmente, que não experimentou Jesus na carne. Quer tocar todos aqueles que vieram depois e que creram porque ouviram. Mas isso ainda não é suficiente. É preciso mais do que ter ouvido. É preciso experimentar Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a isso, a experimentar Jesus. Experimentar Jesus a partir de sua palavra, experimentar Jesus na convivência fraterna, na solidariedade com o irmão, na prática da justiça. Todos nós somos chamados a tocar as chagas de Jesus, especialmente naqueles que são chagados e aflitos. Todo mundo é convidado a tocar o coração perfurado daqueles que sofrem e esgotam hoje suas dores. Todo mundo é chamado a experimentar esse Cristo ressuscitado. E como faz bem para a fé a dúvida. Como é importante para a fé que a gente seja capaz de duvidar, de não aceitar tudo de cabeça baixa, duvidar dos governantes, duvidar daqueles que trazem verdades prontas e acabadas. A dúvida é fundamental para a fé. Aliás, não existe fé sem dúvida. Se não fosse a dúvida, a fé seria certeza, e não fé. Fé é lançar-se, fé é confiar, fé é entrega. Fé não é cegueira, fé não é fechar os olhos para a razão. Fé não é não ter dúvidas, mas é buscar a partir da dúvida. Fé é trilhar um caminho que é marcado por perguntas, e elas são fundamentais. Cuidado com gente que tem muitas certezas, gente que tem certezas demais, e que quer forçar por goela abaixo as suas certezas. A fé já não pode ser mais feita por cabresto. Nós não colocamos cabresto em ninguém. A fé não é encabrestamento. A fé é despertar um desejo. A fé é deixar-se guiar por esse desejo. E se a dúvida é capaz de cavar em nós esse desejo, ela é boa. Agora, se ela nos fecha em nós mesmos, se ela nos aprisiona, e se por conta dela a gente desiste, ora, então ela não serviu para nada, a não ser para as nossas desistências. É por causa das dúvidas que muitos homens chegaram aonde chegaram. É porque também duvidaram que muitos seguiram Jesus. Vamos ver aonde que dá isso. Vinde e vede,
Jesus não dá muitas certezas. Aliás, Jesus manda para lugares mais profundos. E aqui, neste dia em que nós celebramos Tomé, este homem que duvida, mas que tem uma fé lapidar, nós queremos ter a mesma fé. Suponhamos que vocês duvidem de mim, então. Pode acontecer. Pode acontecer que você que está me ouvindo agora, em seu coração, suspeite. Não consigo muito crer nisso que esse padre está dizendo. Eu não consigo concordar com isso, eu duvido disso que ele está falando. Tudo bem, duvide se quiser, mas busque. E se você que ousou duvidar e não crer naquilo que estou dizendo, fiquemos então com a afirmação de um padre da igreja, um padre provavelmente muito mais santo do que eu. Esse padre, São João Crisóstomo, dizia algo muito interessante sobre Tomé. Ele já acreditava que Tomé era um incrédulo. E ele afirma assim: a incredulidade de Tomé serve mais para nós do que a credulidade dos outros discípulos. Ou seja, se você quiser continuar afirmando que Tomé é um santo incrédulo, é alguém que demorou a crer, pode ficar com esta afirmação. Mas lembre-se, esta dúvida de Tomé serviu mais para a nossa fé e a sua incredulidade fez mais serventia do que a fé de muitos discípulos. Amém. Amém.